Senhor, como estamos alegres nessa manhã, porque o Senhor falou para nós. O Senhor nos abraçou nesse dia, com a presença gloriosa do Senhor, diante da sua mesa. Como o Senhor mostrou que o Senhor nos ama. De fato, o Senhor nos resgatou, Senhor, de uma situação tão difícil. Éramos irrecuperáveis. Nosso destino era o fogo eterno, mas o Senhor nos amou de tal maneira. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Senhor Jesus, o Senhor ressurgiu, deu a sua vida para nós, nos gerou como a sua igreja. Hoje nós somos a sua noiva, sendo preparada, tirando toda a mácula e toda a ruga, por meio da palavra do Senhor. Nos faz a sua noiva simples, pura. Senhor Jesus, nós amamos o Senhor, nós anelamos a sua volta. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, hoje vamos ter uma pequena comunhão. Que o Senhor possa falar forte para nós. Senhor Jesus. Nos últimos dias, Deus tem usado o irmão Pedro, né? E ele tem mostrado para nós a história da igreja. São mensagens, não sei se todos concordam comigo, até difíceis de ouvir. Mensagens longas e com muita história do que aconteceu desde que os apóstolos morreram, né? Como a religião, como a política, como o mundo entrou na igreja. Por que Deus tem conduzido, né, o Espírito tem conduzido o irmão que está à nossa frente, o apóstolo, né, a falar isso para nós? Pois quando ele entrou no livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, Apocalipse, a partir do capítulo 2, ele revela a história da igreja, até mesmo antes dela ter acontecido. Então nós vemos ali 7 igrejas que existiram na época, na região da Ásia, e ele começa a citar Éfeso, né? Apocalipse cita Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, Sardes, né? Pulei. Essas 7 igrejas, elas mostram a história da igreja desde que o Senhor gerou a igreja, o que ocorreu. Ela revela tudo, nós não vamos, né, detalhar. Depois os irmãos ouçam de novo, exercite o espírito para ouvir, que são mensagens que dão 1h30, mas vale muito a pena, irmãos. Tira toda dúvida em relação ao que ocorreu, por que nós chegamos aonde estamos hoje. E Éfeso, ali ainda havia os apóstolos vivos. Depois Pérgamo é a parte da história que o mundo, né, começou a entrar na igreja, a política começou a entrar na igreja. Pérgamo, o significado do nome é o casamento da igreja com o mundo. Ela começou a abrir mão, posição. Os líderes da igreja perderam a presença do Espírito e começaram a associar a política a privilégios. Na verdade, né, o mundo entrou dentro da igreja. É o que nós vemos hoje ainda, existe isso muito forte. Então, Éfeso, Esmirna ainda foi preservado, aqueles que amavam o Senhor, que sustentavam a palavra dos apóstolos, o ensinamento puro da palavra de Deus, e Pérgamo, o fermento do mundo, entrou. Quando chega essas 3 experiências aqui, que foi a revelação do que ia acontecer com a igreja, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, isso já ficou para trás na história. Isso nós não temos como voltar para essa experiência, porque isso já ocorreu, e Deus avançou. Mas as últimas igrejas citadas em Apocalipse, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas 4 experiências vão ficar até a volta do Senhor. É aí que mora o perigo, irmãos. Porque pode ser que ainda, como nós estamos vivendo essa história ainda, o Senhor não voltou ainda, nós estamos lutando e vivendo, cremos a igreja em Filadélfia, a experiência de Filadélfia, mas Tiatira existe ainda, Sardes existe ainda, Filadélfia existe,
e Laodiceia existe. Essas 4 experiências vão ficar até a volta do Senhor. Hoje, nós vamos falar um pouquinho de Tiatira e depois desfrutar do que Deus tem feito conosco, a salvação que Ele nos deu. Então, que a luz do Senhor possa brilhar, irmãos. Que se há alguma coisa de Tiatira na minha vida ainda, que Deus possa brilhar e eu possa confessar e queimar com o fogo do Espírito. Se há alguma coisa de Sardes na minha vida ainda, ó Senhor, e se há coisas de Laodiceia, orgulho, soberba, achar que eu já sei tudo, que eu não preciso de ninguém, se isso está brotando no meu coração, que o Senhor também possa iluminar com seus olhos de fogo e queimar da nossa vida. Porque a única experiência que Deus louvou, depois os irmãos leem, né, as 7 igrejas aqui, foi Filadélfia. A única igreja que não foi repreendida por Deus em Apocalipse é a experiência de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, onde Deus trabalha, onde não abriram mão do nome do Senhor, não abriram mão da palavra do Senhor. Por isso, não tem força política, não tem influência no mundo e tem pouco número de irmãos, porque não abre mão da verdade. Não busca o politicamente correto. Eu vou perder aquele irmão se eu falar essa verdade da Bíblia para ele. Então eu não vou falar, vou deixar ele acariciar o pecado dele. É melhor ele aqui ofertando, dizimando, do que eu perder esse irmão. Deixa ele viver esse pecado, deixa ele viver errado, mas eu preciso dele. Irmãos, Filadélfia não aceita isso. Filadélfia é o amor fraternal. Ama o Senhor, ama os irmãos e por isso leva a verdade pura, sem fermento, ainda que alguns vão ficar chateados. Nós aqui temos que viver assim, nós temos que decidir, ou vamos agradar a Deus, ou vamos agradar os homens. Filadélfia, a experiência de Filadélfia escolheu agradar a Deus. Receber na volta do Senhor o louvor e a honra do Senhor. E olha que Jesus já tinha falado isso, né? Que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. É nesse sentido, a espada do Evangelho, da palavra, que é de 2 gumes. Ela tanto corta para mim, quanto corta para quem está ouvindo. É uma palavra, divide tudo, que é carne, alma. Ele repreende tudo, irmãos. A palavra, às vezes, divide uma família, porque talvez alguém da sua família quer seguir o curso do mundo. E o politicamente correto fala que você tem que acolher o pecado. Não, nós acolhemos o pecador, mas odiamos o pecado. E vamos falar o que está na Bíblia para esse pecador. E orar por ele, para que ele seja salvo e liberto. Mas o politicamente correto, nós vamos lotar isso aqui, irmãos. Isso não é Filadélfia. Então, quando que essa mistura se fortaleceu? Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 2, né? Quando que esse auge do mundo tomou conta e politizou a igreja? É a experiência de Tiatira, que durou, irmãos, 1000 anos. Tiatira reinou 1000 anos, que a história chama da Era das Trevas, que só tinha a Bíblia o clérigo, só tinha a Bíblia o Papa, os padres, porque mataram todos os filhos de Deus, né? Todos os apóstolos morreram, os Antipas, aqueles irmãos que não abriam mão da Bíblia, foram perseguidos, mortos na fogueira, e até padres convertidos, porque eles liam a Bíblia e se converteram, como John Hus. O que aconteceu com ele? Ele começou a proclamar a verdade dentro do catolicismo, durante esses 1000 anos ali, e o Papa mandou queimar ele na fogueira. E na hora que ia colocar o fogo, falou: se você dizer que tudo que você tem dito é mentira, nós vamos tirar você dessa fogueira. Mas se você sustentar que Jesus é o único caminho, o único Salvador, que a salvação não é vendida, mas é adquirida pela fé, pela graça, se você falar que tudo isso é errado, nós vamos tirar você da fogueira. Mas se você continuar sustentando o que está na Bíblia, nós vamos te queimar. E ele morreu queimado. Mas ele profetizou: daqui a 100 anos, Deus vai levantar um que vocês não vão conseguir queimar. E Deus levantou Martim Lutero.
Irmãos, então muitos que se converteram. Savonarola, um padre novinho, 24 anos, foi queimado porque ele pregava a palavra de Deus nas suas missas. Ele não seguia os rituais, aqueles rituais mortos. Não, ele pegava a Bíblia e jogava fogo nos irmãos. Palavra pura. O Papa queima esse rapaz. E assim foi, irmãos, durou 1000 anos. Numa era medieval, então, misericórdia, a Inquisição. Puxa, como o diabo usou a religião. Então vamos ler aí, versículo 18, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Para falar com Tiatira, irmãos, Deus já levanta o Filho de Deus. Mas esse Filho de Deus, quando olha para Tiatira, ele não olha com olho de misericórdia, ele olha com olhos de fogo, para iluminar, para queimar a idolatria, para queimar as mentiras, e os pés semelhante ao bronze polido, que representa o julgamento. Eu vou julgar as suas obras, eu vou julgar o andar de vocês, a maneira que vocês estão conduzindo os filhos de Deus, nessa prostituição, nessa idolatria, tirou o nome de Jesus, pôs o nome de uma mulher mais alto que o nome de Jesus. Jesus é o único mediador, vocês tiraram Jesus, e agora colocou Maria, que foi usada por Deus como uma virgem, uma serva de Deus, vocês colocaram ela como uma idolatria. Então eu olho para vocês com olho de fogo, e os meus pés são um bronze polido. Eu vou julgar vocês. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu reconheço tudo que alguns aí dentro estão se entregando, estão morrendo, estão amando. Mas eu tenho, porém, contra ti o tolerares, que é essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Misericórdia, irmãos. Aqui nessa profecia de Tiatira, Deus fala que no tempo, quando Tiatira surgisse, ia surgir um ensinamento maligno dentro da experiência de Tiatira, com uma figura de uma mulher. Ia tirar Jesus do trono, ia colocar uma mulher. Quem ia mandar não era o Espírito Santo, mas essa mulher. Essa mulher seria a que manda. E essa experiência, por que foi profetizada aqui? Isso ocorreu no Antigo Testamento. Quem é Jezabel? Os irmãos lembram? Jezabel, Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, que não era do povo de Deus. E essa mulher, Jezabel, conduziu o povo de Israel a adorar Baal. Irmãos, depois os irmãos pesquisam e leiam na Bíblia, o sacrifício a Baal sacrificava até criança. E eles, o povo de Israel, passou a adorar vários deuses, vários ídolos. E ainda, esse Acabe, com a influência de Jezabel, manteve 2 bezerros de ouro em Dan e Betel, para que o povo de Israel não fosse a Jerusalém, porque nessa época o povo estava dividido. Jerusalém era Roboão, que era o rei de Jerusalém, filho de Salomão, e Jeroboão, as 10 tribos dividiram ali deles, e para eles não voltarem para Jerusalém para adorar, porque Deus tinha escolhido o único lugar de adoração, não é isso? Só podia adorar a Deus em Jerusalém. O que o diabo fez? Manteve 2, irmãos, 2 bezerros de ouro, Dan e Betel. Não precisa de Jerusalém, não, Deus está aqui, eu pode vir adorar aqui mesmo. Isso que Jezabel fez, irmãos, sustentou divisão e ainda colocou ídolos para o povo adorar. Isso aconteceu, essa profecia aqui de Tiatira aconteceu nos 1000 anos que a Bíblia ficou oculta, que o povo comum, que o povo de Deus, com coração sincero, não tinha Bíblia. O que o líder falava, eles acreditavam. Ó Senhor Jesus.
Aí o 21 fala assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha só. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição que espiritual. Não adora o único Deus verdadeiro e adora ídolos. Adora santos. Adora irmãos que Deus usou, mas que já estão dormindo no Senhor. Estão lá esperando o julgamento, esperando o reino. Aí Jezabel conduziu o ensinamento do catolicismo, ensinou as pessoas que nós podemos adorar os servos de Deus. São Paulo, São João, São Pedro, que tem a chave, não é assim? O primeiro Papa. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Nós somos criados nesse negócio aí. Batizar criança, tudo maligno, tudo mentira, nada na Bíblia. Mas o povo não tinha acesso à Bíblia, acreditava. Os reis da terra ficavam debaixo do regime papal, política pura. Nessa época os papas podiam casar, era tudo política, complicado. Depois veio outros ensinamentos malignos, que está lá em Timóteo capítulo 4, fala que começou a proibir o casamento. Isso ia acontecer e aconteceu em Tiatira. Por que proibiu o casamento? Senão toda a fortuna do catolicismo ia ter herança, ia ter herdeiro, que o Papa casou e tem que cuidar da família, e aí vai ter herdeiro, então não pode casar. Você casou com Jesus, você não pode ter esposa. Ensinamento, a Bíblia diz lá em Timóteo, de demônios, de espíritos enganadores. Irmãos, isso durou 1000 anos, irmãos. Pensa. Ó Senhor Jesus. Por isso fala aqui, ó, dei-lhe tempo para arrepender. Irmãos, e aí começou a reforma. Deus levantou irmãos, padres converteram, e a reforma veio, e o Senhor começou a avançar. Mas eles não se arrependeram, não quiseram largar o dinheiro, a posição, o poder. Até hoje, irmãos, existe poder político, e muito poder político no catolicismo, até hoje. Dei-lhe tempo, eles não quiseram arrepender da sua prostituição. 22, eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Se há alguém lá dentro que converteu, eu creio que tem muitos crentes lá dentro, desse sistema maligno, mas quando essa pessoa se converte, Deus também está dando tempo para ele se arrepender. Se quem está lá dentro não se arrepender, não passar a ler a Bíblia e ser liberto, e quando ler a Bíblia concordar e falar: Senhor, eu vou abrir mão de toda essa idolatria e eu vou lutar pelo Evangelho. Se essa pessoa não fizer isso, ela também vai ser julgada com as mesmas situações. Olha só, eis que próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Não podemos ser cúmplices dessas obras malignas de idolatria. Ó Senhor, de datas, irmãos, essas datas, Senhor Jesus, matarei os seus filhos, e todas as igrejas, olha só, irmãos, conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Lê comigo de novo esse versículo 23, irmãos. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aqueles que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Irmãos, vamos clamar ao Senhor. O Senhor sonda a nossa mente, o Senhor sonda o nosso coração. Se você tem alguma herança de família ainda, alguma familiaridade com ídolo, se você tem alguma coisa ainda que você herdou dessa era, porque nós somos criados nesse lugar, irmãos. Todos nós, o Brasil é o maior país católico hoje, que ainda segue esse ensinamento. Se há alguma herança ainda, alguma superstição que você aprendeu, alguma coisa que você herdou, alguma raiz escondida aí, pede ao Senhor: Senhor, me ilumina. Eu quero abrir mão de tudo, Senhor. Todo tipo de idolatria, tudo que está ainda no meu coração. Cada irmão vai diante do Senhor, porque Deus, irmãos, Ele sonda a mente e corações, e no dia da volta dEle, no dia que nós dormimos no Senhor, ressuscitar no grande tribunal ali, nós vamos receber segundo as nossas obras, o que está no nosso coração. Que o Senhor possa nos iluminar fortemente. Ó Senhor Jesus,
Digo, todavia, o 24, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem. Olha que rico, irmão, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que não aceitaram, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Está vendo? Esses ensinamentos veio direto do diabo, do inferno. O que é isso? É tirar o nome de Jesus e colocar outros nomes, irmãos. Sem o nome de Jesus, nós não temos poder nenhum, irmãos. Ele é um mediador. Ele é o único mediador. É o nome que está acima de todo nome. Quando nós invocamos esse nome com fé, nós somos salvos. Irmãos, se tira o nome de Jesus, ninguém tem acesso ao Pai. Por isso que eles ficam lá anos naquele ritual, ninguém converte, porque não tem o nome de Jesus. Aqueles rituais, toda aquela situação, qual o nome que é mais falado? Maria. Jesus fica ali escondidinho. Não dá para converter sem Jesus. Não tem acesso ao Pai sem Jesus. Quem rasgou o véu de alto a baixo foi Deus, porque Jesus morreu na cruz, abriu o novo e vivo caminho, irmãos. Isso é rico demais, irmãos. Nós temos que desfrutar disso, porque o Senhor nos livrou disso. Puxa, o nome, irmão, invocado o nome do Senhor tem que ser reavivado no nosso meio. Nós temos que invocar muito. Nós temos que levar esse nome, como nós cantamos hoje. Ó Senhor Jesus, que nome glorioso! Tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Irmãos, tem como vencer tudo isso, irmãos? Aleluia! Com cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim também eu recebi de meu Pai, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase está no final de cada carta para as igrejas, mostrando o quê? Que a igreja é uma só, a igreja é única, a palavra profética é única, ou seja, tudo que Deus escrevia para uma igreja era para ser lido em outra. Eu não vou ler todos os versículos, porque não dá tempo, isso está lá em Colossenses, está aqui em Apocalipse. Quem tem ouvido, irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada promessa do vencedor para cada experiência aqui pode ser nossa. Cada promessa da Bíblia aqui, irmãos, é nossa, é para a igreja. Não é para as divisões, para as denominações, ficar dividindo por causa de ministério, de dom. Eu tenho o dom, então eu vou pegar o meu dom e vou trazer benefício para mim. Irmãos, isso não é bíblico. O meu dom, o seu dom é para edificar a igreja. O que Deus deu para você é para edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é rico demais. Eu não vou ler Reis lá, que fala da experiência de Acabe, não dá para ler. Mas eu quero ler Deuteronômio, que fala que é a tipologia do Velho Testamento, mostrando que Deus não abre mão, irmãos, da unidade. Deus não abre mão da pureza. Deuteronômio capítulo 12, nós vamos ler só o versículo 11. Ó Senhor Jesus! Aqui no Antigo Testamento, Deus usava Jerusalém, um lugar físico, para ser a unidade do povo de Deus. E no Novo Testamento, Deus também tem algo físico que Ele usa, na luz da palavra, para preservar a unidade do povo de Deus. Vamos ler, né? Deuteronômio 12, 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Aleluia! A gente sabe que esse lugar é Jerusalém, o lugar escolhido por Deus, onde tinha o templo e não podia ter outro lugar. Irmãos, isso era um lugar físico que Deus usou, que Ele escolheu para manter a unidade do povo de Deus. Eram 12 tribos, ficavam longe umas das outras, mas 3 vezes ao ano, né? 3 vezes ao ano, eles tinham que subir a Jerusalém e ali fazer o sacrifício e reconciliar com Deus. E isso preservava a unidade do povo de Deus. Qual que foi a artimanha do diabo? É a artimanha de Jezabel e de Acabe. Colocou vários lugares de adoração, e isso representado por ídolos.
mostrando, irmãos, que quando há divisão, a idolatria entra. Divisão na Bíblia é pecado, é idolatria para Deus. E aí no Novo Testamento, como a gente sabe, Deus também usou, irmão, algo físico para preservar e dar a unidade do povo de Deus. Deus só permite que nós estejamos longe uns dos outros de acordo com a cidade que você mora. Isso também está em Apocalipse, está nas epístolas, não é isso? A igreja, a carta da igreja de Deus em Éfeso. Éfeso era uma cidade. Esmirna, Tiatira, Laodiceia, tudo era cidade, irmãos. E quando você vê a palavra igrejas no plural na Bíblia, é porque estava numa região. As igrejas da Galácia. A Galácia era uma região, como um estado hoje. Em João Monlevade, quando Deus olha para aqui, há a igreja em João Monlevade. E está na Bíblia, não é isso? A igreja em Éfeso, Esmirna, Tiatira, a igreja em João Monlevade. Mas quando ele olha para o estado de Minas Gerais, as igrejas de Minas Gerais. Nós sabemos disso, né, irmãos? Mas é bom reforçar. Essa visão da unidade, como tinha um lugar físico no Velho Testamento, no Novo tem um limite para nós reunirmos. Porque a igreja não é uma organização, não é uma instituição humana, não é comércio. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 23, não é isso? A igreja, a qual é o seu corpo. Puxa, a igreja é o corpo, nós somos membros da igreja. Nós somos templo do Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, todo crente, todo aquele que converteu em João Monlevade, faz parte do único corpo. E devia estar reunindo nessa base da unidade. Mas amém, nós temos essa clareza. Nós temos que praticar isso com realidade. O que é praticar a unidade com realidade? Eu e você, o nosso coração tem que acolher todos os irmãos, independente do que ele pratique, irmãos. Na Bíblia, se ele não concorda com alguns ensinamentos, tal, mas se ele é um crente convertido, genuinamente lavado por sangue de Jesus, ele faz parte da igreja. Ele está incluído nesse pão. O irmão orou aqui hoje. Quando ele orou, ele agradeceu ao Senhor. Aqui está o corpo de Cristo representado por esse pão. E está incluído todos os irmãos. Puxa, que riqueza, hein? A igreja é o corpo de Cristo. E ela reúne de cidade em cidade. Que visão gloriosa, maravilhosa. Deus não abre mão disso, irmãos. Tem vários versículos para ler sobre isso, não é o nosso encargo ler só sobre isso, mas é a gente ter essa clareza. E o que preserva, então, a unidade do corpo de Cristo? Nós sabemos que na história degradou, depois de Tiatira veio Sardes, né, que fala que tem nome que vive, mas está morto, porque os irmãos, veio a reforma aconteceu, o catolicismo perdeu força e as verdades foram abertas. Deus usou vários irmãos, por exemplo, John Hus, quem leu um pouquinho da história da igreja sabe que Deus usou ele, John Wesley, Deus usou ele na reforma. Deus usou primeiro Martinho Lutero, aí por causa da verdade da salvação pela fé, que ele entendeu na Bíblia, em Efésios capítulo 2, que a justificação é pela fé, não por obras, e não é vendida. Você não tem como comprar, né? Você não tem como comprar um lote no céu, na Nova Jerusalém, mas a salvação é pela fé. Aleluia! Aí quando ele descobriu isso e começou a bater nisso, ele foi expulso. A gente sabe que a Inglaterra apoiou, e aí surgiu a igreja luterana, irmãos. Por que existe a igreja luterana até hoje? Por causa do ensinamento da verdade que Lutero abriu. Deus usou, o Espírito Santo usou Lutero para revelar que a salvação é pela fé. Aí surgiu a igreja luterana. Aí depois, irmãos, surgiu vários ensinamentos. Por exemplo, o batismo. Não batizava criança, não ensinava que era para batizar criança. Era um golpe, né, irmãos? Era para quê? Era para você, o menino nasceu, já é católico, então já é meu. Então, não vamos deixar surgir outra coisa. Então, batiza o menino novinho, mas só pode ser batizado quem crê. A criança não crê, não pode ser batizada. Aí, irmãos, por isso que eu falei, ganha a luz no Senhor. Eu sei que tem irmãos que aceitam, tá, irmãos? Batizar a criança. Aí você é convidado por uma pessoa, família, que te ama demais, te considera, eu vou dar o meu filho para você batizar. E você vai lá e batiza o menino. É complicado, viu, irmãos? É fermento te atira. Você tem que ter graça para pregar o evangelho para ele. Falar assim, olha, amém, eu amo o seu filho, eu já oro para ele desde que você estava grávida, eu consagro ele ao Senhor, mas batismo de criança não é bíblico. É algo inventado. Não tem na palavra de Deus. E eu gostaria muito de mostrar para você na Bíblia. Prega o evangelho para ela. E mostra para ela que quem tem que ser batizada é ela.
porque ela crê. Não a criança. É ela que tem que ser batizada, crer em Jesus, converter. Aí você vai fazer politicamente correto para não chatear o seu parente que você ama tanto. Você abre mão, irmãos, é fermento na sua vida. E isso vai te impedir, irmãos. Isso vai ser um peso para você caminhar no Senhor. Você negou o evangelho nessa hora. Então isso é muito sério, irmãos, é muito sério. Eu lembrei desse fermentinho aí, que ele é fácil de vir para nós, né? Ó Senhor Jesus. Eu estava onde mesmo aqui? Hein? Aí a reforma veio, e aí surgiu esse batismo de criança, aí surgiu mais o quê? Por exemplo, aí os irmãos descobriram que o batismo é porque quem crê, porque a Bíblia era 1000 anos sem Bíblia, irmãos. Eles foram descobrindo aos poucos, eles começaram a ler, a Bíblia estava na mão, o Espírito Santo revelando, aí surgiu os batistas, porque os batistas foram aqueles irmãos que falaram não, porque os luteranos continuaram a batizar a criança. Por exemplo, o Wesley, por exemplo, por que existe a igreja metodista? Porque o Wesley é o método de Wesley de estudar a Bíblia. Irmãos, esse irmão foi tão usado por Deus, a Bíblia era tão fechada, que os leigos, os irmãos que convertiam, eles não conseguiam ler a Bíblia, eles não conseguiam dar uma sequência na leitura, entender. O Wesley, meu Deus, usou ele tremendamente na reforma, sabe por quê? Ele criou métodos de facilitar o entendimento da Bíblia. Isso foi maravilhoso, isso converteu várias pessoas. Ele pregava assim, as pessoas, Deus usava, milhares eram convertidas, mas aí, tadinho, né? Ele faleceu, dormiu, e surgiu a igreja metodista, que segue os métodos de estudar a Bíblia, mas ele não tinha visto ainda que o batismo, e continuaram a batizar crianças, eles aceitam até hoje, você batizar uma criança. Senhor Jesus. E aí, a reforma foi caminhando, o Espírito Santo foi caminhando, e surgiu o quê? Os batistas, porque eles mostraram e falaram, não, nós somos nós amamos vocês, mas praticar isso nós não vamos praticar. Em vez de acolher e ter paciência do Espírito ganhar os irmãos, o que aconteceu? Dividiram e se tornaram aqueles que batizam corretamente, como a Bíblia fala. E aí, irmão, surgiu os pentecostais, etc. E hoje tem cada nome, né, de igreja impressionante. Eu vi um que até hoje eu não esqueço dele, que chama o Cuspe de Jesus. O cuspe de Jesus, porque eles viram que Jesus cuspiu, fez o barro e fez o cego enxergar, não é isso? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas isso não é nome, não é base para reunir como igreja, irmãos. Isso é um acontecimento que Jesus fez. Aí o irmão falou, não, nossa base bíblica é essa aqui, é o cuspe de Jesus. Então a igreja do cuspe, irmãos, isso é base para ser igreja? A igreja é os convertidos, é a igreja uma em cada cidade, é o corpo de Cristo. E toda, isso mesmo, né? A igreja é a eclesia, chamados para fora do mundo, é o corpo de Cristo, e toda revelação da Bíblia é para o corpo, todos os dons são para o corpo. Ó Senhor Jesus! Mas aí, irmãos, a história avançou, o Senhor avançou, ó Senhor, e aí um irmãozinho lá em 1920, lá, começou a ler a Bíblia, desprendido de toda a religião, não é isso, o irmão Ni? E ele viu que a igreja é uma em cada cidade, e a revelação começou a surgir para ele, e ele abriu a Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, é o último irmão que foi considerado, que estão no rol dos heróis da fé, é o irmão Otmani. Os irmãos sabiam disso? Foi o último, depois disso fala que não teve mais, porque esse irmão, se você ler a biografia, quem não leu a biografia, nós temos aí, né? Quem não tem, nós emprestamos para você ler. A biografia desse irmão nos impressiona, como Deus usou tremendamente esse irmão. Deus fez um avivamento no mundo espiritual, irmãos. Deus levantou igrejas, milhares de igrejas, e espalhou lá no Oriente, né? E espalhou por todo o Ocidente a igreja de Deus, como ela é na Bíblia. O corpo de Cristo, sem liderança humana, sem posição, sem um líder humano, mas o Espírito conduzindo a igreja, irmãos se dando para a igreja, não tendo que fazer um curso para se tornar um líder, mas tem o dom do Espírito Santo e sendo levantado pelo Espírito Santo, como nós vemos ali na igreja em Antioquia, não é isso? Havia ali profetas e mestres, irmãos servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai para mim agora. Irmãos, é assim que aconteceu na nossa história. Qual o irmão líder da igreja de Monlevade que teve que fazer teologia para ser um líder? Não. Ele começou a dedicar, consagrar a palavra, o Senhor foi separando, esse irmão foi aceitando o tratamento de Deus, aperfeiçoamento,
E aí surgiu, o dom apareceu, exercitou o dom vira ministério e Deus nos usa. Está na Bíblia, irmãos. Na Bíblia não tem teologia. Na Bíblia tem vida com Deus, espírito, vida. Espírito é vida. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Aleluia. Isso é a igreja na Bíblia, é uma delícia, né? Puro, simples, purinho, purinho, purinho. E o que preserva agora, irmãos? Nós chegamos nessa era que nós estamos. Existe ainda o catolicismo, existe várias denominações, existe Laodiceia que representa os irmãos que acham que não precisa de reunir, que já sabe tudo, não precisa de nada. Eu já sei a Bíblia toda, eu conheço tudo, eu sou letrado, eu conheço, eu não preciso de ninguém. Eu consigo aqui em casa, até surgiam alguns nomes, né, desigrejados, etc. e tal. Mas aí, irmãos, no meio disso tudo, Deus preservou Filadélfia. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, sempre quando eu oro pessoal com o Senhor, sozinho, e às vezes aqui na segunda-feira nós oramos também, eu lembro disso. Senhor, obrigado por eu ter convertido na vida da igreja. Obrigado que o Senhor não me colocou na religião. O Senhor me preservou na unidade. O Senhor me colocou num lugar tão simples, tão puro. Irmãos, na vida da igreja só tem Bíblia, só tem o nome do Senhor, não tem show, não tem cantores famosos, não tem nada para nos atrair, só Cristo. Só tem o nome e a palavra. Pouca força, mas tem o nome e a palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez eu não estaria nem reunindo, não sei, irmãos, mas o Senhor me preservou, me colocou na vida da igreja, irmãos. Quantos irmãos tem no nosso meio que passou por tantas situações na religião? Eu fui salvo e já caí na vida da igreja. Puxa, que glória, que honra. Irmãos, e o que preserva a vida da igreja é isso aqui, ó, é a unidade do corpo de Cristo. O que mantém o nosso fogo aceso, para manter esse testemunho em João Molevade, é 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aleluia! Irmãos, nós somos um, nós estamos na unidade, um só falar, um só foco, uma só direção. E o irmão terminou essa mensagem falando de Hebreus, né, que nós estamos falando toda a reunião aqui, não sei se vocês estão notando, esse versículo que está voltando, Hebreus 2 fala assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Jamais, irmãos. Vamos manter o nosso fogo aceso, apegando a palavra, orando, lendo a palavra, reunindo. Irmãos, reunindo. Saiba, irmãos, que o Senhor tem nos preservado. O lugar mais seguro do universo hoje contra o coronavírus tem sido a reunião da igreja. Irmãos, saiba disso. Está escrito assim, irmãos: não deixei-vos de congregar, como é costume de muitos. Ó Senhor Jesus, antes façamos admoestações, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar, porque isso apaga o seu espírito. Irmãos, ontem Deus pôs fogo no meu espírito, hoje Deus está pondo fogo no meu espírito. Eu não ia sentir o que eu senti durante os hinos, se eu não estivesse reunido com os irmãos. A experiência que nós tivemos aqui, irmãos, ela é única, ela é pessoal, ela é sua. Se você tivesse perdido essa reunião, você não tinha tocado no que você tocou hoje. Então não vamos deixar de congregar. O Senhor está voltando, a vacina está avançando, vamos continuar usando a máscara, cuidando, mas vamos congregar, irmãos. E mais do que isso, com esse espírito forte, vamos obedecer o falar de Deus hoje, que é Marcos 16, 15 a 20, depois irmãos lá em casa, o Senhor falou assim: vai, prega o evangelho, como a do Carmo deu testemunho para nós ontem, quem não é coportor, seja um irmão coportor de oportunidade, prega a tempo e a fora de tempo. Toda pessoa que você contatar, leva o evangelho, não sai de mão vazia, sai com o espírito queimando, com um exemplar do jornal, com um livro, deixa dentro do carro. Irmãos, todas as pessoas que nos contatarem, vamos dar o nome do Senhor para ela, vamos levar salvação para ela. Nosso espírito tem que queimar, irmãos. Senhor, o Senhor está mandando. Eu não queria falar isso, irmãos, porque aí o Senhor vai me apertar demais. Não vamos dormir sem pregar para uma pessoa durante o nosso dia. Não durma
sem antes falar de Jesus para alguém, que seja ensinar a invocar o Senhor. Não durma, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu obedeci, agora eu vou ter que praticar isso a partir de agora. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Pode compartilhar em nome de Jesus. Desculpa aí.